Bem, estudo de hoje, nós vamos trabalhar aí um tema interessante, tema bom para nós aí, né? As profecias, né? E as escolas de interpretação. Isso aí é bem interessante. Vamos lá. Passaremos de leve, assim, na história das escolas de interpretação profética, né? Verificando o estrago que pode ocorrer no entendimento profético, dependendo do pressuposto da escola interpretativa. O que é isso aí, escola de interpretação? São linhas de pensamento para interpretar as profecias. Tá? Então, por exemplo, se você tem uma escola alegórica, você vai interpretar a profecia de um jeito. Por exemplo, na escola alegórica, o dragão com 7 cabeças vai representar Satanás nos atacando com 7 pecados capitais. Na escola futurista, o dragão pode representar aí Satanás, a queda do céu somente, né? Jogando essas coisas passadas. Porque eles deixam só alguns detalhes para o futuro. Na preterista, ele vai ser Roma, perseguindo Jesus ali na época de Herodes. Então, a interpretação da profecia, ela vai variar de acordo com a escola de interpretação. Porque a escola de interpretação fornece óculos diferentes para enxergar as coisas. Por exemplo, se você está usando um óculos do movimento LGBTQ+, você vai chegar à conclusão de que homossexualismo, por exemplo, seja correto. Se o seu óculos for bíblico, por exemplo, você vai entender que esse ponto de vista está errado. Então, dependendo da ótica que você usa, do óculos que você usa, você enxerga as coisas de um modo diferente. E nem aquela questão de óculos 3D, né? Você olha lá as coisas com óculos 3D, ele muda, desconfigura as coisas, né? Te dando uma impressão diferente daquilo que na realidade não é, né? Prosseguindo aí. No estudo do livro Daniel. Na última aula, nós estudamos o carneiro e o bode, Daniel 8. Tacamos a ideia do capítulo como um capítulo que referende a queda das suas gêmeas, não é a queda das suas gêmeas, ele não está falando disso. Apresentamos a história da união dos médios e dos persas, maiormente com base no historiador Heródoto. Teve gente que não viu ali, né? Eu postei o link do livro do Heródoto lá. Não sei se vocês viram aí? Chegaram a ver? Eu postei o link lá, alguém pediu, acho que foi a Cristina e o Bruno, eu postei a obra de Heródoto lá. Então tem o link, só que eu acho que o link não ficou pintadinho, talvez seja por isso. Dê uma olhadinha lá de novo nas minhas falas, na última aula, vocês vão verificar lá o link da obra de Heródoto. É que alguém reclamou e tal, eu falei, cara, eu postei lá. E aí eu olhei, o link não estava pintadinho. Eu vou ver se eu consigo deixar ele pintadinho, jogar para vocês. Jogo hoje, mas aí tem mais a ver com a aula da semana passada. É lógico que vai ter muita história lá, né? Um livro grandão. Mas eu acho que lá por volta da página 60 a 100, tem os relatos ali de Ciro e tal, que vocês estavam interessados. Pois não, Bruno? Tá mutado, filho. Você falou que jogou o link, mas você não jogou o link, você só mandou um diretório da sua máquina, e não um link para a gente baixar. Você jogou lá, ela está na sua máquina. Se quiser, eu te passo até o caminho que ela está aí. Está em C Users, HP, Desktop, Escritura, História de Heródoto.pdf. É por isso que ninguém consegue. Não está online. Tá bom, eu vou pegar isso aí e vou mandar para vocês. Ué, está na minha Se quiser, máquina, manda por eu mando o e-mail, eu PDF. coloco no Drive. Não, eu mando o PDF. Também, pode ser. Manda o PDF.
Tem aí. É grande pra caramba, né? É grande. Tem Se não umas couber, aí você 700, tem que tem mandar umas outro jeito. 700, 800 páginas, né? Mas é coisa boa, coisa boa. É assim, alguma coisa é bem chato lá, né? Tem muita coisa na Europa também que é muito chatinho, mas tem muita coisa que é legal. Muita coisa doida aí, né? Todo livro tem partinha chata, não tem jeito, né? Quase todo, quase todo. Vamos lá, vamos lá. Apresentamos aí também a história da ascensão do Império Grego Macedônio, explicamos aí o chifre notável no bode, que não era Alexandre o Grande, mas sua dinastia, que durou de 11 a 25 anos após sua morte. Refletimos sobre sua falta de domínio próprio, para terminar. Alexandre o Grande, ele dominou o mundo, mas não dominou a si mesmo, né? Morre doente, possivelmente porque tomou muito vinho. Bem, a gente tem que estar fazendo essa recapitulação sempre. Né? Daniel 2, nós temos uma profecia que mostra lá a estátua com a cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, os pés de barro e ferro, e depois vem uma pedra e destrói a estátua. Cabeça de ouro, nós vimos que era a Babilônia. O peito de prata é o reino que destrói a Babilônia, que é os medos e os persas. Destrói não, ele vence a Babilônia, né? Porque ele domina onde a Babilônia está. Os medos e os persas perdem para os gregos, que é o ventre de bronze. As pernas de ferro é o reino de Roma, que derrota a Grécia. A perna de ferro aí é a primeira fase de Roma, Roma pagã. E aí nós temos os pés de ferro e barro, que é Roma papal com os povos bárbaros. A segunda fase de Roma é a Roma chamada Roma cristã, ou Roma papal. E nós estamos vivendo nos pés da estátua, só falta a pedra vir, que é a volta de Jesus, o reino de Cristo. Em Daniel capítulo 7, nós vimos que é a mesma profecia, só com símbolos diferentes. O leão é um símbolo da Babilônia, que bate com a cabeça de ouro. O urso é o Medo-Persa, que bate com o peito de prata. O leopardo, com 4 cabeças, é o reino da Grécia, que bate com o ventre de bronze. E o animal terrível e espantoso representa a Roma, né? E as suas duas fases aí. A próxima fase a gente vai ver agora no próximo slide. Esse animal ele tem 10 chifres, que nem a estátua lá tem 10 dedos. Ele tem dente de ferro, que nem as pernas eram de ferro e os pés eram de ferro e barro. E os 10 chifres representando esses povos bárbaros que invadiram Roma. A gente já estudou aí Lombardo, que é no norte da Itália, Visigodos, que é no norte da Espanha, Éralos, que é no sul da Itália, Vândalos, que é no sul da Espanha, Burgundos, que é a Suíça, Germanos, que é a Alemanha, Ostrogodos, que é a Áustria, Suevos, que é Portugal, Anglo-Saxões, que é a Inglaterra, e Francos, que é a França. Na cabeça desse quarto animal, que é Roma, correto? Sobe um chifre pequeno. Então tem lá 10 chifres na cabeça desse animal, e de repente aparece um chifre pequeno. Esse chifre pequeno é o papado. Então veja, 10 povos bárbaros que formaram a Europa até, eles invadem o Império Romano. Então por isso que o animal tem 10 chifres. Agora esses povos que acabaram formando a Europa, entre eles ali, né, no Império Romano, sobe um chifre pequeno, ou seja, um reino pequeno, que é o Vaticano. Pequeno, mas poderoso. E esse reino, ao subir, ele recebe a afronta, né, de 3 povos bárbaros, né? Nós vemos aí os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos. E eles atacam o papado, tá? E o papado derrota um por vez aí, né? Vai os Érulos, vai os Vândalos e, por fim, eles atacam os Ostrogodos. E aí a profecia mostra, em Daniel capítulo 7, que ao subir o chifre pequeno, ali no verso 8, ele derruba 3 chifres, que foram os Éluros, os Vândalos e os Ostrogodos. Ele começa a atacar os Ostrogodos em 538. A guerra dura aí uns 20 anos a mais, aí, e depois ele arrebenta com tudo. Assim, os outros povos bárbaros acabaram se submetendo ao papado. Tanto porque teve uma contribuição de Carlos V, rei da França, que se converte aí no ano 508. Então ele já estava trabalhando com esses povos, e esses povos já tinham tido influência do cristianismo. Então aceitar a liderança papal não era algo assim ruim, né, dantesco. Nós vimos que o chifre pequeno ele dominaria por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Nós vimos em Daniel 11, verso 13, que um tempo é um ano, 2 tempos é 2 anos, metade de um tempo é meio ano. E que o ano naquele período eram 12 meses de 30 dias, portanto era 360 dias. Não existia o calendário gregoriano, que foi feito lá por volta do ano 1582, 1585, por aí. Então, o calendário tinha 360 dias. Se você tem um ano,
Um tempo, que é um ano, você tem 360 dias. 2 tempos, que é 2 anos, você tem 720 dias. Metade de tempo, que é meio ano, são 180 dias. A gente tem ao todo 1.260 dias. Então a Bíblia está dizendo que o papado dominaria por 1.260 dias. A gente sabe que o papado dominou por muito mais tempo. Mas por quê? É porque dias em profecias equivale a ano. De acordo com Ezequiel 4, versos 6 e 7, também Números 14 e 34. Um dia em profecia equivale a ano. Então, se eu tenho 1.260 dias, eu tenho 1.260 anos. Se o papado começou a dominar em 538, eu vou contar de 538 1.260 anos. E eu vou acabar chegando em 1798. Esse foi o período de supremacia papal. 538, quando ele ataca, começa a guerra contra os ostrogodos, o terceiro povo bárbaro que ele derrotou. Então, começou ali a sua supremacia e ela se estende até o ano de 1798, quando o Papa Pio VI foi preso por Berthier, chefe das tropas de Napoleão. Assim, a gente viu o chifre pequeno no quarto animal, dominando 1.260 dias, que era o símbolo da supremacia papal durante os 1.260 anos. Tá? Assim, a gente verifica o paralelismo profético, que Daniel 2 e Daniel 7 estão um do lado do outro. De modo que é a mesma profecia escrita com símbolos diferentes. A cabeça de ouro representa a Babilônia, tanto quanto o leão no capítulo 7. No capítulo 2, o peito de prata representa a Medo-Persa, tanto quanto o urso no capítulo 7. O ventre de bronze representa a Grécia no capítulo 2. Tanto quanto o leopardo, com 4 cabeças e 4 asas, representa a Grécia. E as pernas de ferro e os pés de barro e ferro são duas faces do Império Romano. Uma de ferro e outra de barro e ferro. A de ferro é Roma pagã, a de barro e ferro, Roma papal com os povos bárbaros, com a União Europeia, né? A gente tem agora no capítulo 7 uma representação disso, porque você vai ver um animal terrível e espantoso, que representava Roma pagã, e Roma, né? No modo geral. Os 10 chifres, os 10 povos bárbaros aí que invadiram Roma. Agora, a segunda fase, que é Roma papal, a gente vê aqui, ó, representada pelo chifre pequeno, que sobe na cabeça desse animal e derruba três, né? Então, esse chifre pequeno, um símbolo do papado, ou seja, Roma pagã e Roma papal, né, que acaba dominando ali no Império Romano. E por fim, a gente tem ali a pedra e o juízo, tá, nos dois capítulos se equivalendo. Então, isso é paralelismo profético. É o paralelismo profético que vai nos ajudar a nos desvencilharmos dos problemas e equívocos que serão apresentados aqui, criados pelas escolas de interpretação. Vamos lá. Nós vimos também que Daniel capítulo 8, ele começa ali com bode, quer dizer, com um carneiro de 2 chifres, e nós vimos que o carneiro de 2 chifres é o reino da Média e da Pérsia. Tem nada a ver com Torres Gêmeas. Tá? Só que esse carneiro ele foi atacado por um bode peludo que tinha um chifre notável. Esse bode era o reino da Grécia e o chifre notável era a dinastia de Alexandre o Grande. Não era Alexandre o Grande, era a dinastia dele. A dinastia dele durou depois dele, a gente viu isso. Esse chifre do bode foi quebrado. Significa que a dinastia de Alexandre Magno, que durou 11 a 15 anos após a sua morte, enquanto tiver um herdeiro, um familiar dominando ali em nome dele, nós estamos na dinastia de Alexandre. Aí o que acontece? Depois que cai esse chifre, sobe na cabeça desse bode aí 4 chifres, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Nós estudamos semana passada a história da dinastia alexandrina, né? E veio aí uma colaboração também através do Bruno aí, de Hércules, né? E eu fui estudar sobre essa semana, a semana sobre Hércules, porque eu não conhecia a história de Hércules, tá? O que acontece? Esse Hércules, ele é apresentado também como Heracles, tá? Heracles, que é um nome grego mesmo, né? E o Hércules aí, né? Ou Hércules. Esses dois nomes ele é encontrado na história. O historiador que fala sobre ele é Diodoro de Sículo, tá? Esse Diodoro, ele escreve que esse Heracles, ou Hércules, ele possivelmente era um filho de Alexandre. O complicado é essa palavra possivelmente.
sei lá porque cargas d'água o cara põe isso, né? Talvez não tinha certeza, talvez ele parecia comigo, eu não sei. Aí, ele menciona isso. E ele menciona que ele era um filho de Alexandre com essa mulher chamada Barsina, que era uma mulher persa. O Alexandre ele fez uma investida lá no reino da Pérsia e pegou um monte de mulheres persas para os seus generais e coisa do tipo, tal, tudo, e ele pegou uma casquinha, pegou essa mulher aí, né, para dar umas bicocas. Esse era o Alexandre o Grande, né? E ele, com o seu relacionamento com essa Barsina, ele acabou engravidando, que deu esse camarada aqui, Heracles, tá? Eu não sei se o Heracles sabia de alguma coisa, né? De repente era a filha do Negão, filha do Zezinho, e não sei. Segundo ele, esse Diodoro, Poliperconte supostamente chamou o Heracles para reinar sobre os macedônios, né? Sobre a Grécia, quando ele tinha aí os seus 17 anos. Porém, Cassandro, um dos generais aí, ficou incomodado, porque ele olhou o Heracles como um competidor aí contra ele, né? E temeu que os gregos se unissem a Heracles e o abandonassem. Então ele combina aí com o Poliperconte, que o Poliperconte o assassine, e o Poliperconte fez o trabalho, matou o cara e recebeu lá uns 4.000 soldados, mais algum de infantaria. Essa é a história que conta Diodoro, né? Bem, embora haja palavras que expressam dúvidas, como possivelmente ou supostamente, que o cara podia falar, ele é filho de Alexandre, o cara podia falar, ele chamou o cara para reinar. Parece que ele mesmo estava em dúvida, né? Mas ele é um historiador e colocou isso aqui. Temos dois relatos, então, que nos fornecem uma boa base histórica. Nós temos a fonte primária de Diodoro, ok? E temos também a secundária de Isaac Newton, mostrada pelo Bruno semana passada. Jogou no grupo esse texto. Esse aqui é o texto que ele jogou no grupo. Tá? Logo, a gente pode dizer que Heracles ou Hércules faz parte da dinastia alexandrina. Correto? Tem que colocar esse cara aí. Mas se não foi, porque se possível, eu não estava lá, nem você vai estar lá, e a gente tem um historiador, então a gente põe. Tá? Ou seja, fica mais confirmado que a dinastia de Alexandre o Grande pode ter durado até 25 anos aí, após a sua morte, tá? E não no momento do seu falecimento. Então, a dinastia de Alexandre não acaba quando ele morre. Ela continua depois dele aí alguns anos, né? O que só corrobora, fortalece aí a ideia de que a profecia não aponta indivíduos, mas aponta uma dinastia, um reino, um império, tá? A gente está batendo bastante nisso, porque depois que vocês saírem das nossas mãos, eu não sei o que vocês vão ver de profecia. Aí vai ver uns caras, aí tem uns caras bons, crentes aí, mas estão lá, achando que são 7 papas, aquele negócio, e marca indivíduos, mas a profecia não tem essa característica. Pode aparecer? Se aparecer, gente, é uma exceção. Não é a característica da profecia. E aí é mais seguro você seguir as características da profecia do que você querer ser alguém excêntrico por demais e envergonhar a igreja, ensinando coisa que daqui a pouquinho você tem que passar vergonha aí, que deu errado, e a igreja fica como errada, quando na realidade não era a posição da igreja. Tá? Continuando aí, né? Acontece que depois que caiu o Alexandre, aí, a dinastia de Alexandre, sobem na cabeça do bode 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Nós vimos que esses 4 chifres eram 4 dinastias, e os 4 ventos do céu são as guerras que eles ocasionaram nessas direções, e que representam os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Na tela, então, você tem as 4 dinastias: a Cassandrina, a Lisímaca, a Ptolomaica e a Seleucida. Tá? Esse pessoal aí, depois da morte de Alexandre, depois aí da tentativa de ter colocado Alexandre IV, depois da tentativa de entrar o próprio Filipe, que era irmão do Alexandre, depois agora do Heracles, né? Nós temos uma guerra ali, uma disputa pelo poder, e aí os 4 generais da Grécia saem vencedores
dominando cada um de um lado. Então, essa é a profecia de Daniel, capítulo 8. A gente precisa chegar até aqui, beleza? Entender que esses 4 chifres são as 4 dinastias dos 4 generais que substituíram Alexandre. Inclusive, em Daniel, capítulo 7, vai representar as 4 cabeças também ali do leopardo, tá? A mesma coisa, a mesma profecia. Agora, o que nos interessa, nós paramos aqui, e é daqui pra gente que a gente vai prosseguir. Após os 4 chifres, nasce um chifre pequeno, que se move para o sul, para o oriente, para a terra formosa, e depois ataca o céu. É esse chifre pequeno que nos interessa. Bora lá. Quem seria esse chifre pequeno? Em Daniel 8, né? A gente viu que em Daniel 7, o chifre pequeno é o papado. Mas em Daniel capítulo 8, é um chifre pequeno que vai para o sul, para o oriente, para a terra formosa. Depois ele faz um ataque ao príncipe do exército do céu. Quem será esse chifre pequeno? Bem, nós vimos as profecias em paralelo. Veja a importância do paralelo. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. A mesma profecia com símbolos diferentes. Então, em capítulo 2, tem a cabeça, que representa a Babilônia, e o leão, que representa a Babilônia. Em Daniel 8, não tem representação. Por quê? Porque quando a profecia é dada, o reino da Babilônia está acabando já. Tá? O reino da Babilônia já está no bico do corvo. Você vai ver isso aqui lá em Daniel, tá? Capítulo 8, lá no versículo 1, ele vai falar: no terceiro ano do reinado de Belsazzar, e ele foi um rei que durou pouco. Então, no terceiro ano do reinado de Belsazzar, ou seja, o reino da Babilônia estava para acabar. Então, quando Deus dá a profecia, ele nem conta mais com a Babilônia, porque a Babilônia já era. Então, nem precisa mais trabalhar com essas ideias aí, né? Então, a gente vê, Daniel 2, 7, mostra a Babilônia, e no 8 não mostra, porque quando a profecia veio, o reino já estava findando. Mas seria a Babilônia se colocasse alguma coisa aí. Em Daniel 2, o peito de prata representa a Medo-Persa. Nós vimos aí que é o reino que vence a Babilônia. Mesma coisa, a gente pode dizer em Daniel 7 do urso. O urso se levanta de um dos lados, porque a base dele era os persas, e os médios do lado levantado. As 3 costelas na boca, Lídia, Egito e Babilônia, que eles dominaram. Então, o urso é o reino Medo-Persa. Em Daniel capítulo 8, já tem o animal que representa o Medo-Persa. Nós vimos que é o carneiro, com 2 chifres. O chifre mais alto é o reino da Pérsia, que vem depois, mas é ele quem domina, tem mais poderio, por isso que ele se torna maior. Em Daniel capítulo 2, nós temos o ventre de bronze, que representa a Grécia. Em Daniel 7, esse mesmo reino vai ser representado por um leopardo com 4 cabeças. Por que esse leopardo tem 4 cabeças? Exatamente porque acaba a dinastia alexandrina e sobe a dinastia dos 4 generais da Grécia. Em Daniel capítulo 8, o mesmo reino ele é apresentado de 2 maneiras. A princípio, um bode com chifre notável. O chifre notável era a dinastia de Alexandre o Grande. Só que esse chifre quebra e sobem 4 chifres notáveis, que já representa esse bode aqui com 4 chifres, que representa as 4 dinastias que subiram, tá? Que subiram após a dinastia de Alexandre o Grande. A dinastia de Cassandro, Ptolomeu, Lisímaco e Seleuco. Assim a gente entende que em Daniel 2, o ventre de bronze, em Daniel 7, o leopardo, em Daniel capítulo 8, esse carneiro, esse bode, quer dizer, né? Ele representa o reino da Grécia. Você pode ver que temos aqui 4 chifres notáveis que surgem e as 4 cabeças que equivalem, né? Então a gente tem o reino da Grécia aí sendo representado. As pernas de ferro e os pés de barro e ferro, nós vimos que são 2 fases do reino de Roma. Essas 2 fases, você vai ver um animal terrível espantoso e depois aparece um chifre pequeno. Então você vai ver essas 2 fases juntas, correto? Agora, em Daniel capítulo 8, você tem um chifre só. Só que esse chifre só, ele tem 2 movimentos.
O movimento que ele tem é sul, esse movimento aqui, ó, sul, oriente e terra formosa. E depois que ele faz um passo, que a gente pode dizer aí, de expansão territorial, né? Uma caminhada horizontal, ele faz um ataque vertical, porque ele ataca o príncipe do céu. Então ele tem dois movimentos. Será que esses dois movimentos também não representam o Roma nas suas duas fases? O primeiro movimento representa a Roma pagã e o segundo movimento representa a Roma papal? Não é razoável? E por que é razoável? Porque a gente está seguindo o paralelo. Veja, depois da Grécia vem Roma pagã e Roma papal. Depois da Grécia vem Roma pagã e Roma papal. Depois da Grécia vem Roma pagã e Roma papal. Então seria razoável entender, é razoável, pelo paralelismo profético, compreender que o chifre pequeno em Daniel 8 também represente Roma em duas fases. Roma cristã, Roma papal e Roma pagã. Roma pagã e Roma papal. Né? Mas vamos lá. O Éder parece muito bonito. Mas quais problemas vai enfrentar essa visão profética? Porque o chifre pequeno seja ali o papado e você fez todo esse apanhado aí. Bora lá para a gente entender. Primeira coisa é a visão grega alegorista entrando no cristianismo. Alegoria é semelhante a uma parábola que você conta para exemplificar alguma coisa. Tá? Vamos pensar numa aqui. Os 3 porquinhos, por exemplo, né? Eu conto essa história dos 3 porquinhos, uma fábula, né? Conto a fábula dos 3 porquinhos para dizer que vocês devem ser estudantes dedicados. Nem estudantes medianos e nem estudantes meia-boca. Precisa ser estudantes dedicados. Aí, então, eu conto a parábola dos 3 porquinhos. Então, a parábola dos 3 porquinhos, então, ela serve de alegoria, de ilustração, para uma coisa maior, uma aplicação para a sua vida. Tá? E a escola alegorista, ela tem esse viés. Agora, como é que começa essa escola alegorista de interpretação da Bíblia? Começaram a alegorizar a Bíblia. Bem, a mitologia grega é cheia de sexo, abusos, traições, assassinatos. Vários. Né? Vários. É o Édipo que se relaciona com a mãe. Enfim, gente, tem lixo que, assim, não cabe no imaginário humano, tanto de lixo que tem na cultura grega. Então, no mundo antigo, convencionou-se que ler esses livros, essas obras da mitologia grega, deveria ser uma maneira alegórica, né? E não um texto literal. Então, as pessoas agora, que eram inteligentes, os cabeções da época, os camaradas começaram agora a pegar ali a mitologia grega e interpretar a mitologia grega da seguinte forma. Isso aí representa o tempo que a gente precisa dominar, quando falava de Cronos. Aí quando fala, enfim, eles começaram agora a inventar um monte de significados para aquele texto que estava ali. Porque o texto cru era muito duro. Estuprou esse, matou esse, arrancou a cabeça daquele. Então os caras ficaram daquele jeito, inventaram essa metodologia louca, que é a metodologia alegorista. Então, na época, no passado aí, era bonito quem sabia alegorizar as coisas. Quem sabia olhar uma história e alegorizar. Então, eu via lá, por exemplo, a história do romance do Bruno e da Elizabeth. Aí, quando eu vi a história do romance do Bruno e da Elizabeth, eu já dizia, não, galera, não é a história do Bruno e da Elizabeth. Isso aí está representando uma união
de Jesus com a igreja. É lógico que a igreja é muito braba, que nem é a Elizabeth, que põe o Bruno para correr de vez em quando, faz o Bruno comer o pão que o diabo amassou, hein, Bruno? Agora acabei com a Elizabeth, né? É nada, gente boa. Mas é braba, é braba, é braba. Se a bis passa, a mulher dá uma voadora nele aí, ó. Ele entra dentro daquela guitarra lá. Então entenda, galera, alegorizou, tem nada a ver, é o romance dos dois. O cara gostou dela, ela gostou dele, se encontraram, casaram, formaram a família. Olha o que ele tá lendo lá, ó. Aí, ó. Falou de lixo, o cara já traz a. Falou de lixo, ele já traz o lixo. Então, o que acontece? Acontece que era bonito isso na época. Aí os camaradas, na hora de interpretar a Bíblia, quer dizer, vamos melhorar isso. Era bonito na época interpretar a Bíblia, então interpretar os livros alegorizando. Isso aí é da cultura grega. Os romanos vencem os gregos, mas se apropria da cultura. Então a cultura vira cultura greco-romana, porque onde os romanos vão, ele carrega a cultura grega. Então os romanos trazem consigo essa leitura. Aí depois os romanos se vinculam à igreja. E agora a igreja começa a ser permeada por esse tipo de interpretação alegorista. Tá? E aí agora os camaradas começam a olhar a Bíblia não como literal, como alegórico, ok? Os principais expositores, Filo de Alexandria e Orígenes. Eles foram os principais expositores e eles que deram origem a essa escola de interpretação alegorista, ok? Vamos dar um exemplo aqui, ó. A sexualidade de Salomão e Sulamita em Cantares, tá? Galera, aquilo é erotismo mesmo, tá? Erotismo sagrado, tá dentro do casamento. É erotismo, é sexualidade, tá? Quando ele tá falando dos seios dela, é os seios dela. Tá falando do corpo dela, é o corpo dela. Ele tá falando do umbigo dela, é o umbigo dela. O Salomão pegou a Sulamita. É isso aí. O livro tá falando que o relacionamento entre um casal é abençoado por Deus. E a vida sexual, a intimidade de um casal, e sua união sensitiva não é algo condenável. O sexo é bênção. Tem os tolos aí que falam, o pecado de Adão e Eva foi ter sexo. Ué, conversa. Deus falou, crescer e multiplicar. Vai crescer e multiplicar como? Por xerox? Não, era por relação sexual. Deus criou a relação sexual para a reprodução e para o prazer. Mas como é que eu sei que é por prazer? Cara, a glândula clitóris produz prazer. Não precisava. Não precisava. Se quer só a união, une, acabou, produz e já era. Não precisava. Ela produz prazer também. Então, Deus cria para isso, mas ele criou para dentro do casamento. Esse é o erro. Fala aí, Bruno. Já vi um falso profeta ali no Facebook, num dos grupos adventistas, falando que os homens estão ficando afeminados porque dormem com as próprias mulheres. E que não deve fazer isso. Amigo. Como é que é? Não entendi essa. Não, nem repete. Nem repete, não vai. então tá bom. Tem criança assistindo essas coisas aí. É o seguinte, hoje nós estamos enfrentando uma onda, né, de ataques à família tradicional, né? E o que a gente tem que fazer? Não dá voz. Nós vamos dar valor à família tradicional. Vou dizer para os nossos jovens, se preparem, trabalhem e peguem as mulheres, meu irmão. Pega as irmãs da igreja, casa com ela. E, irmãs, fica vacilando aí não. Porque homem tem menos. Morre mais rápido e tá difícil. Achou um cara aí, já se engancha. Põe aliança no dedo, escreve lá propriedade privada e no cartório e já era. Então, é muito importante aí esses aspectos aí, né? É um negócio absurdo. Você me deu até náuseas aí, rapaz, essas coisas aí. Né?
Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A sexualidade, então, de Salomão e Sulamita é literal, beleza? Mas era vista como uma erotização muito forte. É forte isso aí. Não pode, a Bíblia não pode falar uma coisa dessa. Assim, os camaradas começaram a aplicar a erotização lá para tudo. Então, quando diz seios, vamos só analisar os seios, hein? Seios, o cara podia dizer que era o monte do Sinai e o monte do Calvário, que ele fala que seus seios são como os montes, tal, tá? Como o monte do Sinai e o monte do Calvário. Pode ser as duas tábuas da lei. Pode ser fé e obras, menos seio. Não pode ser seio. O seio ali não é seio, entendeu? Você entendeu? É isso aí. O alegorista é isso. É assim, ó. O texto, o Grande Conflito diz isso. Um texto deve ser entendido literalmente, a menos que o contexto apresente razão para você sair dessa literalidade. Então, primariamente, você parte para o texto para entendê-lo como ele é. Se houver coisas ali que estão meio discrepantes, aí então você abre a segunda possibilidade. A sexualidade de Salomão e Sulamita, que era literal, fora traduzida agora de modo complicado, né, cara? Fora traduzida de modo alegórico. E isso é complicado, porque isso vai ser atribuído à profecia, tá? Isso levou com que a profecia ela fosse entendida como algo mais genérico, né? Para todos os tempos, e não eventos históricos precisos, tá? Anticristo, por exemplo, devia ser lido como alguém que fizesse mal aos cristãos em todos os tempos. Em todos os tempos, então, anticristo. Então, anticristo podia ser Nero, podia ser... Enfim, alegoria. O dragão passa a ser o diabo. E as 7 cabeças, os 7 pecados capitais com que ele nos ataca. Ou seja, tudo alegorizando. Esta escola foi superada mormente na Reforma Protestante, quando os clérigos retomam o modo de interpretar as Escrituras, usado pelo próprio Jesus, o método historicista. Isto é, a profecia se cumpre ao longo da história, e os evidentes eventos proféticos exarados na Bíblia, como Daniel 2 e 7, trouxeram a lume a metodologia de Jesus. Vamos lá pensar agora aqui na metodologia de Jesus. Qual que é a metodologia de Jesus? Vai lá para Lucas, lá. Vai lá para Lucas, no final do livro de Lucas. Tá? Lá no livro de Lucas, o finalzinho do livro, vai ter a história de Jesus com os camaradas que vão para Emaús, os homens a caminho de Emaús, tá ok? Esses camaradas que vão a caminho de Emaús, eles esses camaradas que estão a caminho de Emaús, que vão a caminho de Emaús, o que acontece com eles? Eles estão todos preocupados, Jesus vem com eles. E quando Jesus vem com eles, tá? Quando Jesus vem com eles, Jesus os ajuda explicando a profecia. Olha só o que acontece aqui. Lucas 24, versículo 27. Versículo 25 a 27. Diz assim, ó. Então Jesus lhe disse: ó nécios e tardios de coração, para crerem tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e que entrasse na sua glória? E olha o verso 27, ó. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Essa metodologia usada por Jesus é o método histórico.
Ou seja, as profecias têm o seu cumprimento ao longo da história. E isso é bem interessante. Mas os camaradas da alegoria acabaram com isso. Prejudicaram esse processo. De modo que agora, as profecias de Daniel e Apocalipse entram agora numa situação complexa. Como é que você quebra ela? Você quebra ela mostrando que tem evidência histórica, que é algo literal que ele estava explicando ali, né, da história literal. E eles acreditavam, não é um evento histórico literal. Não, mas é. E aí então você faz o paralelo entre a cabeça de ouro Babilônia com o leão, que é o Medo, que é a Babilônia, o peito de prata com o urso, o ventre de bronze com o leopardo, e entre vários outros aspectos aí. Tá ok? Então, olha só o que acontece aí nesse caminho, né? Você vai usar o paralelismo profético para evidenciar que aconteceu história pontual, que é o que eles não acreditam. Tá ok? É história pontual que eles não acreditam. Então, quando você prova que existe história pontual por esse paralelismo, não dá para o cara fugir. Então, o alegorismo agora perde força porque o historicismo ganha força. Então, é importante a gente apresentar aí esse aspecto. Prosseguindo mais. Dá uma olhada aqui agora como o historicismo ajuda a gente a chegar a uma outra visão e a gente vai começar a compreender por que essas visões, novas visões vão surgir para prejudicar a compreensão profética. Aqui nós temos um artigo da Exame, tá? Papa Francisco diz que Martinho Lutero levou a Bíblia às pessoas. O pontífice quer entrar para a história como um grande defensor do diálogo das religiões e tudo mais. Este artigo, ele mostra a que conclusão chegou Lutero através do método historicista. Por quê? Porque no slide anterior, aqui, eu mostrei aqui, ó, que os clérigos retomam o modo de interpretar historicista, correto? Esses clérigos aí é os caras da Reforma Protestante. Então, que conclusão que Lutero chegou pelo método histórico? Ele chega à conclusão seguinte, aqui, ó, o que ele menciona. Não se deve esquecer que Lutero descreveu o Papa como um anticristo e criticou muito severamente a Igreja Católica Romana. Lembra o renomado teólogo. Então, Lutero, pelo historicismo, chegou à conclusão que o Papa era o anticristo. E ele criticou a Igreja Romana. Queridos, essa compreensão de Lutero levou Lutero a várias coisas. Ó, cisão com a apóstata da Igreja Romana. Levou ele a dar a Bíblia nas línguas e mãos do povo comum. Levou ao desenvolvimento da escola pública, ao enfraquecimento papal, até o auge desta ferida mortal em 1798, com a prisão do Papa Pio VI. Então, querido, levando a reforma protestante, começa agora a ferir a hegemonia da igreja. Tá? A cisão com a igreja romana leva um grupo também a rescindir com a igreja. Bíblia na língua do povo, o povo ia saber que a igreja estava errada. O desenvolvimento da escola pública ajuda o povo a aprender a ler, e o povo próprio vai ler a Bíblia e vai ver esses erros. E o resultado é que o papado perde aí o poder em 1798. Tá? Esse foi o resultado. A pergunta que eu faço a vocês é a seguinte. Queridos, quem você acha que vai se levantar para atacar a correta interpretação profética? Se a correta interpretação profética põe o dedo, indicador da profecia, no nariz da igreja romana. Quem você acha que vai se levantar contra? É só a gente responder com a história. Não precisa nem
você concluiu o que você falou. Não precisa falar, não. Vamos dar uma olhada para a gente verificar como é que surgem as outras escolas. Tá? Vamos lá. Quem, então, se levantaria contra esta linha de pensamento historicista? Concílio de Trento, em 1546 a 1563. Esse concílio se reuniu para quê? Para fazer planos para acabar com a reforma protestante. Então, todo esse período, esses camaradas planejaram como eles fariam para acabar com o poderio não, né? O desenvolvimento do Império Romano. Os protestantes, eles tinham que acabar com os protestantes. Nessa época, nasce um exército da igreja chamado a Companhia de Jesus, cujos soldados se chamam jesuítas. Era o exército da igreja. Para que eles nascem? Para que eles se levantam? Eles nascem e se levantam para acabar com a influência protestante, para acabar com o protestantismo. Essa é a ideia. Esse é o trabalho da Companhia de Jesus e do Concílio de Trento. A partir de então, os jesuítas se debruçam em fazer o quê? Em acabar com o trabalho dos protestantes. Bem, como eles fazem isso? De diversas formas. Eles começam a se espalhar pelo mundo para catequizar as pessoas e transformar as pessoas em católicas antes que os protestantes cheguem. E quando os protestantes chegam, eles precisam ter agora a oposição de um povo já estabelecido ali. Outra coisa que eles passam a fazer é estudar muito o que os protestantes ensinam, para contradizer o que os protestantes ensinam. Assim, eles começam a inventar novas coisas que possam travar a mensagem protestante. E é assim que nasce novas escolas de interpretação. Cristina menciona aqui, né, a Contra-Reforma, né? De fato, a Contra-Reforma, né? Vamos lá, bora lá. Acontece o seguinte aí. Em 1590, veja aí, né? Uns 27 anos aí depois, surge um plano bem legal, o futurismo dentro do cristianismo. O jesuíta Francisco Ribeira propõe, com base nos estudos de Tomás de Aquino, que a profecia teria de seguir até o primeiro século em seu cumprimento histórico. Contudo, elementos como o anticristo, a volta de Jesus, a tribulação, deveriam ser lançados para um cumprimento distante no futuro. E assim nasceu a escola de interpretação profética denominada futurismo. Então, eles entendem que a profecia se cumpre ali no primeiro século, depois há uma pausa, e tem vários elementos aí, tipo volta de Jesus, essas coisas. Não, então esse negócio não tem a ver com a história agora, é lá para o futuro, lá para frente. Então eles jogam lá para o futuro. Então esse é o método futurista. Esse método futurista é o pensamento dispensacionalista dos pentecostais. Eles querem que as profecias se cumpriram lá, tal, tudo. Aí, por exemplo, as 70 semanas, elas vão até a última semana de Jesus ali. Aí, quando vai começar a última semana, há uma pausa na profecia. A última semana é lá para o futuro, onde o anticristo vai vir e tudo mais. Tal, tudo. A gente vai ver isso aqui, essa distorção, a partir de agora. Aqui está o esquema das 70 semanas, vista na visão da dispensacionalista, do futurismo dispensacionalista, né? Alguém mandou uma mensagem no chat, deixa eu ver. Esse concílio foi dirigido pelo capeta. Olha, se foi bem dirigido por ele, eu não sei, mas que ele estava lá futucando, sem sombra de dúvida, dando as ideias, sem sombra de dúvidas, né? Bem, aqui nós temos um mapa. O que eu quero que vocês entendam aqui, ó, é que, tá vendo, ó, antes de Cristo, 457, começa 70 semanas.
Aí vem 408, certinho. Aí vem o ano 27, deu 69 semanas. Quando chega na 79ª semana, a profecia para. Porque ela tem que parar no primeiro século. A partir de então, começa o tempo da igreja, que não tem cumprimento profético nenhum. A última semana, então, veio 69 semanas daqui. A última semana, a 70ª semana, ela vai dar lá no final, e aí vem o anticristo aqui, tá vendo? A igreja arrebatada de modo invisível aqui e tal. Aí vem o anticristo, e 3 anos e meio ele reina, depois tem a tribulação, e papapá, e aí vem a vinda de Jesus visível. Esse é o pensamento sensacionalista. Então entenda, aqui no tempo da igreja, não, profecia nenhuma vai se cumprir aqui. Porque a semana ela é jogada lá para diante, tá? Lá pro final. Bem, para a gente entender melhor, eu vou colocar essas imagens aí. Ó. No primeiro século, a profecia pausa, na 69ª semana. Ela para. Aí, então não se cumpre as 70 semanas, falta uma semana ainda. Mas essa próxima semana da profecia vai se cumprir lá no final. Tá? Então, depois de uma inexplicável pausa, a profecia volta a valer, iniciando a última das 70 semanas, com a volta invisível de Jesus, que leva a igreja. Qual o problema aí? O problema é que é o seguinte, a razão bíblica, a razão, né, e a Bíblia não explicam esta incoerente pausa. A única coisa que explica essa pausa é a vontade de Roma papal, de se opor à profecia protestante. Por quê? Porque se ele não arrebenta a profecia protestante, lasca tudo pro lado deles aí. Vamos lá prosseguir então aqui no nosso estudo profético aqui. Bem, bora lá. Como é que a gente quebra isso aí, né? Como é que a gente quebra isso? Então, eles dizem que não tem, então, cumprimento depois do primeiro século, correto? Não tem. Mas olha aqui, ó, nós temos as pernas de ferro, que a gente viu que é Roma pagã, que começa no ano 168 e cai no ano 476, passando do primeiro século. Aí nós vemos depois o surgimento de Roma papal e os povos da Europa, que vem de 476 para frente. Então, queridos, você vê na profecia pernas de ferro, que é a Roma pagã e a Era do Ferro. Pés de barro e ferro, seus da Roma papal e a União Europeia, que vem até hoje. Em Daniel capítulo 7, a gente vê um animal terrível e espantoso que representa Roma. Os 10 chifres, os 10 povos bárbaros. Um chifre pequeno, que é o papado. Ou seja, a profecia ela transcende o primeiro século. Então, não faz sentido essa conversa deles de amarrar as coisas lá no primeiro século. A coisa está mais adiante. Ok? A profecia segue adiante. Vamos prosseguir mais aí. Bem, Roma pagã passou a dominar do ano 168 a.C. e caiu nas mãos dos bárbaros da Europa em 476. Transcendendo já o primeiro século. Então entenda aqui, ó. Roma começa aqui, ó, antes do primeiro século. Ela começa no segundo século antes de Cristo, ano 168. A partir de então, ela atravessa todo o período do primeiro século e Roma pagã só cai em 476. E ela está na profecia. E depois ainda começa a Roma papal, que vem aqui até perto da volta de Jesus. Então não faz sentido aí essa conversa aí dessa pausa. Não existe isso. Isso é conversa furada para fazer vacilar a profecia. Agora, tempo depois, aí um pouquinho mais tarde, uns 20 anos mais tarde, vem outro cidadão, tá? Luís de Alcazar, né? Ludovicus Alcazar, né? Esse camarada aí, ele vai ser o pai do preterismo. Deixa eu ver, tem alguma coisa que falaram aqui. Tá. Galera, se vocês forem falar alguma coisa aí no chat, fala só quando for para mim, beleza? Porque senão eu tenho que tirar aqui para ficar vendo.
pior que é difícil, né? Vocês querem se comunicar também, vai? Ah, enfim, se comunica aí, eu volto lá, qualquer coisa e já é. Então, esse camarada aí, o Luiz de Alcazar, jesuíta, outro camarada, que morre em 1613, deixando um livro pronto. E esse livro foi publicado já imediatamente em 1614. O Estigatio Arcani Census in Apocalipse. Então, é uma obra dele, na qual ele lança agora as bases do preterismo. Nesta obra, ele sugere que a profecia era, no máximo, para o primeiro ou até a igreja cristã primitiva. Assim, não precisamos estudar a profecia hoje. Não vale para nós. A profecia só serve para a gente compreender o passado, a história da igreja. Aí é complexo. Porque você tem muita coisa apontando para depois desse período. A igreja, aí, todo o período que ela arrebenta os cristãos, correto? De 538 a 1698, está tudo depois do primeiro século. Como que isso não vai fazer? A mudança da guarda do sábado para o domingo, como que isso não vai ser visto na profecia? A mudança da lei, tirar da lei lá o mandamento que proíbe mais escultura, como que isso não vai ser mencionado na profecia? Não dá. Então o cara para tudo no primeiro século, porque aí nem joga nada lá para frente, então já nem precisa estudar mais a profecia. Só vai estudar a profecia se quiser aprender história. Porque a profecia está falando do passado. E esse pensamento também não traz menos males que o pensamento futurista. Só para você ter uma ideia aí, né? Nesse aspecto. Com base em Alcazar, surgiu uma vertente racionalista do preterismo. Ela surge com Hugo Broto e Uriel Acosta. Esse Uriel Acosta, provavelmente, acho que foi um dos caras que mais divulgou isso aí. No século XVI, logo posterior a eles. Eles deram origem a uma variante do preterismo, afirmando que nem eram profecias, mas era vatinia, quer dizer, vatinia ex eventu. O que é isso aí? Vatinia ex eventu. É o seguinte. As profecias, elas foram escritas depois que aconteceram. Então, Daniel fala lá, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Daniel não foi escrito lá no 6º século. Ele foi escrito depois, no 2º século, aí quando surgiu vários apocalipses. E aí, então, os caras escreveram o livro de Daniel, mas contando a história passada, como se fosse profecias para o futuro. Então, esses capirotos inventaram essa conversa, o negócio fica tenso, né? Porque, de fato, houve uma época ali no 2º século que surgiu mesmo um monte de apocalipse. Apocalipse de Adão, Apocalipse de Abraão, livro de Enoque, um monte de livros. E o livro de Apocalipse também é criado nesse período aí, 1º e 2º século. Então, olha só que coisa. Os camaradas, então, falam que esses livros foi tudo produzido ali para apontar para coisas que aconteceram. Então, eles não tinham o poder de prever o futuro. Eles esperaram acontecer e escreveram. Por exemplo, Luiz Inácio foi presidente do Brasil. Aí eu, o Éder, agora escrevo um livro dizendo que no futuro viria um rei, esse rei teria um dos dedos a menos e faria no Congresso muita coisa boa, mas fazia também muita desgraça, roubou pra caramba e escondeu os roubos com as coisinhas boas que ele fazia e aí lascou tudo e tal. Aí eu escrevo isso, só que eu coloco a data do meu livro anterior ao livro de 2021 que eu escrevi, eu coloco anterior à existência do Lula. Então, quem lê no futuro, achar esse livro enterrado lá, vai compreender que eu já tinha profetizado que o Lula viria. Então, os caras fazem essa acusação. Bruno? Eu coloquei nos comentários, mas essa teoria, né, de que Daniel foi escrito após, os manuscritos do Mar Morto aí de 1949 vieram para provar o contrário. Inclusive, teve um vídeo recente do Rodrigo Silva, onde ele explica os Salmos, curiosidades sobre os Salmos,
E ele menciona que os copistas, eles escreviam cada verso e colocava A, B, C, D, I, E. E aí, nos que eles tinham, nos manuscritos mais antigos, estavam, tipo, pulava do B pro C, do D pro F, enfim. E aí, com esses manuscritos do Mar Morto, eles encontraram alguns versos que faltavam. Então, eu vejo até alguns irmãos falando, eu quero Bíblias antes de 1950, que depois foram adulterados. Na verdade, você vai perder versos que agora foram descobertos, que sempre deveriam estar lá. Olha que coisa legal. Cabe, eu acho que vale a pena você colocar esse vídeo do Rodrigo no grupo, tá bom? Eu coloco, só para finalizar o comentário que eu ia mencionando, por que os manuscritos do Mar Morto, eles refutam essa história de que foi escrito depois? Porque eles foram encontrados e a datação, aquela datação que os especialistas criam, né? E ele é datado de 250 a 150 anos antes de Cristo. Então, a hipótese não... Tem mais, pior. O aramaico do livro de Daniel é comprovadamente do 4º século antes de Cristo. Sim, você deu uma aula dessa pra gente aqui, está no Ou canal. seja, galera, não dá. Não dá. O aramaico de lá evidencia que o livro é antigo de fato. Mas entenda, para quem não tem essas informações, para quem não participa da escritura, para quem está no grupo e não participa das aulas, não vê os vídeos, não vai saber disso aí. É difícil. E de repente, até mesmo na teologia, o cara não lembra de falar isso para você. Você faz curso de teologia, o cara não lembra de falar isso aí para você. Ou você também não parou para estudar o livro. Então, gente, é importante a gente atentar aí aos estudos que já foram aí, né, que vão servir de base aí para muita coisa boa para nós, né? Então, isso aí é o Whatsinha ex evento, né? É um escrito que a pessoa escreve depois do evento, dizendo que ele é para o futuro. Aí o cara mistura alguns símbolos para dar aquela ideia de profecia e tal, né? E esta visão passou a ser aceita pelos acadêmicos do método histórico crítico, do histórico crítico ou crítico histórico, tanto faz. Veja, gente, o nosso método de interpretação é histórico gramatical ou gramatical histórico. O dos caras ali é histórico crítico. O que é o método histórico crítico? Para o método histórico crítico, todo o texto está errado. Todo o texto está errado. Passível de crítica. Aí ele vai te criticando tudo isso aqui. Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver. Aí o que acontece? Qualquer verdade que consiga contrapor as ideias dele, aí ele fala, não, essa ficou verdade porque foi comprovado. Agora, se o restante ninguém vier apresentar contraposição, está tudo errado para todos os efeitos. Então, esse é o método histórico crítico, que tem que criticar tudo está errado, até que se prove o contrário, né? Ao invés de você dar aí, né, o ônus da dúvida, não dá ônus da dúvida nada. É você que vai ter que se virar para comprovar e evidenciar todos os aspectos, né? E é interessante que eles não agem com toda essa convicção, por exemplo, com o livro dos filósofos gregos, né? Tem bem menos manuscritos, mas eles aceitam. Esses caras existiram, tudo certo, tudo certinho, tudo que diz ele é tudo certinho. Agora, ó, da Bíblia, aí os caras fazem até faculdade para ir contra. Mas vamos lá prosseguir aí nesse aspecto aqui, ó. Tá? Esse Whatsinha ex evento, o Apocalipse e Daniel surgem no 2º século para eles, né? Junto com vários outros apocalipses, ou seja, é uma literatura de ficção escrita posterior aos eventos. E aí, então, a profecia fica complicada também. Como é que eles chegam a essa conclusão? Que o chifre pequeno não é Roma. Então, vamos lá. Se as coisas ocorreram tudo no passado, os livros foram escritos no 2º século, e as coisas ocorreram no passado, então não pode ser falando do papado que era depois do 2º século. Então, o que eles fazem? O chifre pequeno não pode ser Roma e nem o papado. Tem que ter cumprimento em algum momento do passado. Seja por profecia, como queria Alcazar, ou uma história antiga, como ensinava Broto e Acosta. Não importa. Bem, em Daniel 2, 7 e 8, até essa parte aí, ó, todos concordam
conosco. Então, eles concordam que cabeça de ouro é Babilônia, peito de prata é Medo-Pérsia, vem de bronze é a Grécia. Que o leão é Babilônia, que o urso é Medo-Pérsia, que o leopardo é a Grécia. Concorda que não tem aqui a Babilônia, mas aqui mostra o Medo-Pérsia, aqui mostra a Grécia. Até que eles concordam. É de Roma que não vai dar para engolir. Como Roma vai transcender aí o primeiro século, ela não podia estar descrita ali, né? Então, ele vai trabalhar de um modo contrário, né? Bem, a escola crítico-histórica, como é que ela interpreta? A profecia ensina que após as 4 dinastias de Alexandre, seja ali em Daniel 7, que tem ali o leopardo com 4 cabeças, ou seja, em Daniel capítulo 8, que tem ali os 4 chifres que sobem na cabeça do bode, vai sair um chifre pequeno. Esse chifre pequeno, os preteristas vão fazê-lo sair de um dos chifres, isto é, da linhagem de Seleuco. E o negócio é tenso. O negócio é tenso. Tenso. Por que é tenso? Abre sua Bíblia em Daniel. Daniel, capítulo 8. Versículo 8 e 9. Olha a leitura aí, ó. Daniel 8, 8 e 9. Daniel 8, 8 e 9. Olha o que diz aqui. O bode se engrandeceu sobremaneira, estando, porém, na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, acaba a dinastia de Alexandre. E subiram em seu lugar 4 também notáveis, para os 4 ventos do céu. No verso 9 da Bíblia de vocês, o que diz aí que acontece? De um dos chifres saiu um chifre pequeno. Vamos lá. Os 4 chifres são quem? Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Dinastia de Cassandro, dinastia de Ptolomeu, dinastia de Lisímaco, dinastia de Seleuco. Segundo o Bruno leu aí, de um dos chifres sai um chifre pequeno. Então, o chifre pequeno em Daniel 8 tem que vir da dinastia grega, não pode ser Roma. Roma não vem da Grécia. Porque se ele vem de um dos chifres, ele está saindo de um dos governadores romanos. Não, romano não, gregos. E olha só como o negócio fica tenso, galera. O negócio fica tenso. Olha só. Esse chifre pequeno nasce na cabeça de Seleuco, então. Tá? Este chifre é entendido pelos preteristas como Antíoco Epífanes. Antíoco IV Epífanes, ou Antíoco Epifânio. Rei da dinastia Seleucida, né? Ele reinou ali na Síria e tal. Que reina como vassalo de Roma. Roma já estava ali já dominando, aí Roma deixa ele dar uma governadinha, né? Ele é uma extensãozinha do braço de Roma, mas ele é um subalterno de Roma. Numa tentativa de helenizar a Judéia, ou seja, pegar a Judéia e enfiar a cultura grega na Judéia, ele invade Jerusalém para implantar o culto a Zeus no templo, onde sacrificou porcos. Mas foi derrotado por Matatias e os seus na revolta dos Macabeus, morrendo tempos depois de câncer. Olha só como a profecia parece casar com a visão preterista. Daniel 8, verso 9, diz que um chifre pequeno saiu de um dos 4 chifres, segundo o Bruno leu. Olha o cumprimento. Antíoco é um rei tosco da família Seleucida e vassalo de Roma. Da família Seleucida, Seleuco é um dos 4 chifres. Então era um chifrezinho que sai dos 4 chifres. Olha! Daniel 8, verso 9, diz também que ele vai para o sul, para o oriente, para a Terra Formosa. E Antíoco, diz a história, que ele fez uma expedição militar no Egito, na Palestina e em Jerusalém. Sul, Oriente
e vai para a Terra Formosa de Jerusalém. Daniel 8:10 diz: atinge o exército dos céus e pisa as estrelas. Ele atacou ali vários judeus em Jerusalém. O exército do céu, o povo judeu, ali o povo de Deus na época. Daniel 8:11 diz que ele ataca o príncipe do exército santuário. Ele destituiu Jazão, que era o sumo sacerdote, e colocou no lugar um outro lá. E profanou o santuário também. A profecia fala que depois de 2.300 tardes de manhã, o santuário seria purificado. Ele ficou lá por quase 1.150 dias. Ou seja, 1.150 dias é a metade de 2.300. Sendo assim, tarde e manhã é tipo 1.150 tardes e 1.150 manhãs. Por isso que dá 2.300 tardes e manhãs. Aí o cara fala que isso aqui era o sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde. Tá? Então, se eu tenho 2.300 tardes e manhãs, que é 1.150 tardes e 1.150 manhãs, sacrifício, nós temos, na realidade, 1.150 dias. Uma ginástica, né? Mas eles fazem essa ginástica. Daniel 8:25 diz que é quebrado sem esforço de mãos humanas. E não é que o cara morreu de câncer sem ninguém matar ele, não morreu assassinado? Assim, galera, a visão histórico-gramatical do chifre pequeno deve contrapor todos esses pensamentos. Queridos, eu só vou apresentar para vocês um elemento e a gente encerra aqui. A gente vai terminar isso aqui na semana que vem, tá? Eu vou voltar para vocês isso aqui, ó. Paralelismo profético. Desde o primeiro estudo eu já falei isso aqui. Babilônia, Babilônia. Aqui não tem. Medo-Persa, Medo-Persa, Medo-Persa. Grécia, Grécia, Grécia. Roma pagã e Roma papal. Roma pagã e Roma papal. Aqui em Daniel 8, só pode ser Roma pagã e Roma papal, porque vem depois da dinastia, para que se cumpra corretamente a profecia. E o que é interessante é que aqui ele vai ser destruído sem auxílio de mãos. E esse sem auxílio de mãos bate com o que Deus disse da pedra, em Daniel 2:44. Uma pedra cortada sem auxílio de mãos. Daniel 2:44 e Daniel 2:34 também, né? É uma pedra cortada sem auxílio de mãos. Ou seja, está falando que vai ser destruído pelo poder de Deus e não pelo mão humana, nem por causa natural. Assim, a gente entende que o chifre pequeno seja Roma. No entanto, tem essa visão preterista que aponta Antíoco Epifânio IV, e a gente vai ver isso nas cenas dos próximos capítulos. Assim a gente finda o estudo, porque já está tarde e vocês podem fazer os comentários. Vai lá. Neste livro, novamente, que eu já indiquei aqui outras vezes, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, na página 232, tem aqui as quantidades de manuscritos, né, números de cópias antigas, né, que nós temos de cada um dos livros históricos, né? Então ele tem o Novo Testamento, Homero, Demóstenes, Heródoto, Platão, Tácito, César e Plínio. Então aqui, ó, dá para vocês verem o gráfico. Esse primeiro de cima é o Antigo Testamento. E aí vem depois Homero, Demóstenes, Heródoto, acho que vai ficar aí, dá para ver mais ou menos, né? Tá. Fotógrafo manda no grupo. Vou mandar. Então, o Novo Testamento ele tem 5.686, eu falei isso aqui no nosso primeiro estudo, um dos primeiros. O segundo, mais próximo de cópias que tem, é o de Homero, 643. Terceiro, Demóstenes, mas, por exemplo, Platão tem só 7. Heródoto tem apenas 8 cópias antigas. E como o Éder falou, eles não são questionados, né, as suas veracidades dos seus escritos, somente a Bíblia. Porque é um mistério. Mentira. Por quê? Porque na Bíblia contém os milagres e nos livros deles. Querido. É bem essa questão profética aí.